Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de Os Especialistas. Esperamos que você e sua família estejam bem, estejam cumprindo as recomendações das autoridades em saúde. Nesse vídeo especial, nós vamos discutir o mercado de automóveis, mas do ponto de vista que mais tem causado preocupação a você, que é o seu bolso. É hora de aproveitar as promoções e comprar aquele 0 km tão esperado? Vale a pena vender o seu automóvel seminovo ou usado nesse momento? O que vai acontecer depois da pandemia? Estas e outras questões nós vamos discutir agora com o especialista de mercado, o jornalista Joel Leite. Não saia daí, que começa agora Os Especialistas. E o nosso convidado de hoje é o jornalista Joel Leite, especializado em mercado de automóveis. Tudo bem, Joel? Obrigado por participar desse nosso bate-papo. Tudo bem, Guerreiro? Com você também? Espero que esteja aí controlando, isolado, para não pegar esse vírus. Aí estamos aqui falando virtualmente, né? Aproveitando esse momento de remotamente. Pandemia, reservadamente, para falar um pouco aí do mundo do automóvel. Vamos lá. Bom, o Joel, além de um velho amigo, é diretor da agência AutoInforme, que acompanha diariamente os movimentos de mercado de automóveis. E, entre outras atividades da agência, a agência criou um índice de depreciação de veículos depois de um ano de uso. E é sobre isso que a gente pode iniciar o nosso bate-papo, Joel. Eu queria que você explicasse aos nossos seguidores como é feito esse índice e existe também um prêmio, né, para os carros que têm menor depreciação depois de um ano. E outra pergunta, esses índices normalmente que oscilam entre 8% e 10% ao ano, será que eles vão se manter depois da pandemia? Essa segunda pergunta é um mistério, né? Nós estamos, inclusive, fazendo um estudo nesses 3 meses justamente para detectar se está havendo essa queda brusca de preço que algumas pessoas estão entendendo. Mas vamos falar um pouco dessa certificação. Não é um prêmio, é uma certificação. Nós fazemos um estudo de todos os carros, caminhões e motocicletas do mercado, e são 3 eventos que nós fazemos durante o ano, né? Onde a gente homenageia os carros e as montadoras que tiveram melhor desempenho no sentido de pouca depreciação dos seus carros. A gente considerou que era importante criar essa certificação porque é uma forma de você, por um lado, estimular as montadoras a prestar um serviço melhor de pós-venda. Só um serviço melhor de pós-venda e de boa imagem do produto é que vai fazer com que ele tenha um bom valor de revenda. E, por outro lado, e principalmente, Guerreiro, alertar o consumidor, quer dizer, dar uma informação importante para o consumidor. Porque você sabe que o investimento num carro é sempre um investimento pesado para o consumidor. Talvez o investimento, o segundo mais importante, além da casa própria. E, claro, o sujeito põe aí 50, 100 mil reais num carro, ele quer ter o mínimo de segurança para não perder tanto na hora da revenda. Claro que ele vai perder, não é? O carro é um bem que vai depreciar, como todos eles, mas quanto menos ele perder, é melhor, claro. Então, essa informação é importante porque o consumidor tem uma ideia de que carro ele pode comprar. Até porque você vê que hoje, ao contrário de 30, 40 anos, onde os carros tinham uma diferença muito grande de tecnologia, hoje os carros são quase uma commodity, né? É difícil você falar quando alguém te pergunta qual carro eu compro, o HB20 ou o Onix? Não é? Carros da mesma categoria, normalmente eles têm uma tecnologia igual. Se não tem uma tecnologia, é por uma questão de mercado, que o fabricante não colocou no carro, né? Mas, enfim, o que vai definir hoje
a compra claro, além dos aspectos emocionais, que é o design, potência, principalmente o atendimento pós-venda, né? Hoje eu costumo dizer que você não é um cliente de uma marca, você é um cliente do cara que te convenceu, do vendedor que te convenceu a comprar, assim como um gerente de banco, né? Você não é cliente do Bradesco ou do Itaú porque é um banco melhor, porque vai te dar mais segurança. Você é cliente porque o gerente do banco te facilita a vida, te permite que você faça um empréstimo, tem um relacionamento pessoal. Então, é esse o propósito do prêmio. É eleger os carros, na verdade, é certificar, né? É você mostrar para o cliente, para o consumidor, qual o carro que ele menos perde dinheiro na hora da revenda. Perfeito. E pelo seu entendimento, pela sua experiência, isso deve mudar agora, a partir dessa pandemia. Com certeza vai mudar, Guerreiro, mas eu queria fazer até um alerta para o consumidor. Eu tenho visto aí muita gente chutar. Aliás, é o que mais está acontecendo nesse período, né? Eu vi Nesse período de incerteza, não é, Jean? Pois é, total incerteza, né? Quem falar que tem certeza do que vai acontecer depois da crise, se o preço vai cair, se o preço vai subir, está mentindo. Eu vi, está chutando pelo menos. Eu vi uma matéria outro dia dizendo que o carro seminovo teve uma depreciação de 27%. Isso é impossível, no meu modo de entender. Primeiro porque, bom, carro seminovo de 2 anos de uso. E o carro mais velho não teve depreciação. Eu acho que pode até existir alguma distorção de mercado num determinado momento, mas o mercado, como você sabe, é assim, digamos que o carro perde 20%, o carro de 100 mil reais. Depois de 2 anos de uso, ele está valendo 80. Com certeza, esse carro com 3 anos de uso vai valer 70, com 4 vai valer 63. Existe uma escada. Nunca vai ter uma defasagem muito grande. É uma escada lógica. Uma escada lógica, exatamente. Calcula-se que a perda é cerca de 8% a 10% por ano. Conforme o carro vai ficando mais velho, a diferença é menor, claro, porque senão depois de 10 anos o carro não valeria nada, né? E a gente sabe que no Brasil, mesmo um carro mais velho, com mais de 10 anos, ainda tem um mercado vigoroso, tem um valor de revenda importante nas periferias, nas cidades fora das grandes capitais. Tá, e você falou em seminovo. Quer dizer, o carro novo, ele naturalmente está perdendo valor, não é? Apesar desses aumentos de preço, não há muita gente disposta a pagar o preço hoje, ou também nem condições de pagar o preço hoje. E o carro seminovo, segundo também essas especulações, tende a valorizar mais do que o carro novo. Você acredita nessa hipótese? Em valorização, eu não sei te dizer. Eu acho que uma valorização maior, eu acho que não. O que está acontecendo é o seguinte: o carro zero, as montadoras estão aumentando o preço, alegando a questão principalmente do dólar, né? Sim, a questão cambial. A gente sabe que grande parte, né, das peças usadas no carro fabricado no Brasil vem do exterior. Então, de fato, existe uma pressão sobre os custos das montadoras e eles não estão abrindo mão disso. Tenho visto aí aumentos relativamente pequenos, menos de 10%, mas no momento desse, menos de 10%, mesmo que seja 5%, 6% de aumento, é significativo. Isso vai fazer com que o mercado de carros seminovos também suba o preço. Hoje, com a pandemia, com a paralisação dos negócios, é claro que ele vai estar mais barato. Por quê? Porque não tem procura, então qualquer necessidade que o cara tem de vender, ele vai ter que abaixar o preço. Aliás, isso pode ser uma oportunidade para quem está procurando um carro seminovo, ou mesmo um carro mais velho, não é? Aproveitar as oportunidades. Mas não é que o setor está caindo de preço. São negociações que você vai fazer aproveitando os nichos de oportunidade. Então, a pessoa que está precisando vender, e muita gente está acontecendo isso com muita gente hoje,
que precisa de dinheiro, perdeu o emprego, a empresa faliu ou está em dificuldade, o carro é sempre um elemento importante de você fazer dinheiro rápido. Então, o consumidor pode aproveitar essa oportunidade, mas não se trata de uma situação generalizada, são situações pontuais. Daí é que a pesquisa, né, tal pesquisa, que é sempre importante quando você vai fazer um negócio, é pesquisar, não se contentar em aceitar o primeiro preço que você vê nos jornais. Nos anúncios, etc. Verificar, ir atrás. Eu acho que é o momento em que você vai encontrar oportunidades, mas não se trata de uma queda de preços generalizada, na minha opinião. Tanto porque, como eu disse, reafirmando, o carro zero aumentando de preço, naturalmente o seminovo vai aumentar também, e aí vem aquela escada que nós falamos. Pouco a pouco, todos eles vão subir. Exato, e há um elemento importante, uma tendência, pelo menos, que é a procura pelo transporte individual. Quer dizer, essa pandemia tem assustado as pessoas, e obviamente com razão, e a ponto de elas evitarem transporte público, por exemplo, que, de certo modo, já é precário, né? Então, as pessoas, para não se contaminar em transporte público, estão procurando um meio de transporte individual. Isso deve provocar também um aumento na procura, né, Joel? Com certeza. Você vê o que a pandemia está fazendo, né? Isso que você está falando, o transporte público, ele estava melhorando de qualidade, né? Estava atraindo pessoas que tinham seu carro para o transporte público, e principalmente para o carro de aluguel, os Uber da vida, o carro de aplicativos. E eu acho que houve um arrefecimento em função da pandemia. Você sabe que na China essa tendência já está se concretizando, né? Parece que em abril as vendas de carros explodiram, e o mais curioso é que a grande procura foi por carros mais baratos, carros de entrada. Claro, é exatamente esse consumidor que está com medo da pandemia ainda, e está evitando o transporte público. Acho que um ônibus e um metrô, transporte público de grande volume, uma possibilidade de contaminação real. Então, as pessoas fogem disso. É bem provável que essa tendência se confirme no Brasil, se não já, mas logo que a pandemia acabar, né? Porque até os Uber da vida aí eles também são uma fonte de contaminação. Afinal de contas, são pessoas que rodam o dia inteiro. Sim. É uma só, mas é uma coisa complicada mesmo. Eu acho que pode ser uma tendência forte, viu? Aliás, eu acho que seria uma grande oportunidade, Guerreiro, e a indústria e o governo, da sociedade brasileira, oferecer para o consumidor uma opção mais barata de carro, um carro realmente popular. Um carro, sei lá, que pudesse custar aí R$30 mil, por exemplo, metade do preço do que custa hoje, quase metade do preço do que custa hoje um carro de entrada. Eu, quando comento isso com os fabricantes, eles dizem, não, é impossível você fazer um carro com toda a tecnologia que ele tem hoje, com todas as exigências legais de equipamentos, airbag e outros equipamentos que cada vez fazem parte do carro zero, por exigência legal, é impossível você fazer um carro mais barato do que hoje. Mas eu acho que existe a oportunidade de você fazer um carro que não tenha tantos equipamentos, que não tenha tantas exigências legais, que pudesse ter uma limitação de rodagem, por exemplo, como acontece no Japão e em alguns outros países, né? Carros que, se não quiser chamar de carro, não precisa. Um intermediário entre a moto e o carro, que pudesse... Porque nós temos uma demanda muito grande no Brasil, mas não temos poder aquisitivo para o sujeito comprar um carro de R$50 mil. Então, o povo brasileiro, o consumidor está muito longe disso, né? A ponto de só 2% da população poder comprar um carro zero. Talvez essa seja uma oportunidade, mas precisa ter muita vontade para realizar um negócio desse. Olha, eu particularmente não acredito nessa possibilidade. Eu acho que um carro 0 quilômetro, um preço realmente popular, eu acho que isso vai ser uma coisa muito difícil de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, para onde correr?
para o carro usado, não seminovo, para o carro usado. Esse carro que vale R$ 20.000, quer dizer, é um transporte individual para você evitar o transporte público, vamos dizer assim. Mas um carro realmente popular eu acho difícil, Joel. Mas outra tendência que está parecendo ser que vai pegar aí depois da pandemia, o povo está evitando aglomeração e com razão, obviamente, mas a tendência são as compras virtuais, o e-commerce, compras pela internet. Isso deve não ser a totalidade das vendas, mas isso deve crescer. Você não acha disso? Sim, já teve um crescimento expressivo, tanto que a gente vê, né, com toda a queda de venda da indústria automobilística nesses 2 meses de pandemia, você observa dois subsegmentos que estão crescendo. Primeiro é o caminhão pesado, em função do agronegócio, que é do agronegócio que está a todo vapor. Se mantém vivo, né, e vibrante. E o outro segmento é o de caminhões pequenos, de vans, de utilitários, que tem crescido justamente para atender essa demanda crescente de entrega em domicílio, né? E motos eu não tenho os números para me certificar disso, mas com certeza também está crescendo esse segmento, justamente pela necessidade que a sociedade está exigindo e você tem razão, acho que isso é uma coisa que vai se perpetuar, Guilherme, com certeza. Aliás, várias coisas que a gente está fazendo hoje, que não fazíamos antes da pandemia, que estão facilitando a nossa vida, a tendência é se perpetuar, né? Se você pode, muita gente está descobrindo que pode trabalhar em casa, como nós estamos fazendo aqui, né? Do que ter que andar 10, 20 quilômetros, enfrentar um trânsito para poder ir até o seu escritório. Se isso for possível, cada um no seu ramo de atividade, é claro que as pessoas vão abraçar isso depois da pandemia. E a entrega a domicílio não tem coisa mais tranquila, né? Mais prática, né? Mais prática. Eu acho que isso tende a crescer, sim. É uma contradição, né? Porque as pessoas mais velhas, eu acredito que elas ainda têm uma certa resistência nessas compras online. Isso é uma atividade para os jovens, e os jovens estão se afastando dos automóveis. É meio contraditório, mas o fato é que as vendas online representavam, antes da pandemia, entre 5% a 6% das vendas. Esse número cresceu. Hoje chega, em alguns casos, chega a 10% das vendas. Então, deve ser, sim, uma tendência. Quer dizer, não a venda na totalidade, mas esse segmento deve crescer, ou essa atividade deve crescer. Na verdade, esse tipo de comportamento do consumidor e da rede de revendas, ela já vinha se acentuando, né? Algumas marcas inaugurando concessionárias pequenas, né? Transformando aquelas concessionárias gigantescas para pequenos postos onde o cliente, através do computador, tinha lá um carro de cada modelo, para o cara conhecer e ele tinha acesso a consumir. Já vinha havendo essa tendência. Com a pandemia, isso se acirrou e também eu acho que é uma coisa que se solidifica para o próximo período, viu? Com certeza. Aí, no carros usados, o setor de carros usados não vai ter esse mesmo comportamento, né? Porque enquanto o carro novo é quase um commodity, né? Você vai comprar vou comprar um Onix, não importa de onde ele vem. Você entra lá, você escolhe a cor e os equipamentos, é um Onix. Pode ter vindo do Rio Grande do Sul, ou do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de qualquer concessionária, ou diretamente da fábrica, vai ser o Onix. Você não tem que ver o carro para questionar se é o carro, se ele está completo. Está escrito ali. Já o carro usado, não, né? Então, eu acho que ainda tem um campo para você descobrir as novas formas de venda no setor de carros usados que aproveite essa venda online, né? essa estratégia de venda online, que é muito eficiente, mas que também vai ter que se compor
com a necessidade do consumidor ir lá ver realmente o carro, o estado de estofamento, a lataria, esses detalhes que no setor de usados é fundamental. E só para ilustrar essa conversa das revendas enormes que tendem a desaparecer, porque o custo de manutenção desse patrimônio é muito, muito alto. A Tesla, nos Estados Unidos, desde o princípio, o que ela fazia? Ela alugava salas em shopping centers ou em lugares, ruas de maior movimento, e deixava um carro em exposição. E toda a venda era feita, a venda e a entrega era feita virtualmente. Quer dizer, é uma coisa racionalmente mais lógica do que você manter um prédio com um showroom com 40 automóveis. Eu acho que assim, essa pandemia ela está mostrando caminhos que a gente vai seguir daqui por diante. É o novo normal, né? É o novo normal, é verdade. Agora, mais do que óbvio, porque assim, é óbvio que você nunca gostou de enfrentar um trânsito e ficar parado, né? Claro. Agora, você sai na rua hoje e você não tem carro te atrapalhando, você sai, tem poucos carros, você não enfrenta trânsito, chega rápido nos lugares, aí você vê realmente que isso é possível. Isso é possível acontecer, não é? Então, infelizmente, a gente vê isso. Eu pensei, eu queria morar numa cidade dessa, em que eu pudesse sair, ir até não sei aonde, a casa dos meus parentes, voltar em 5 minutos, e até o médico, voltar em 10 minutos. Puta, é uma maravilha. Agora, saber se a gente vai voltar rapidamente ao hábito anterior ou não. Na China é curioso, né? A poluição das duas principais cidades chinesas, Xangai e Pequim, caiu a zero. Caiu a zero. Mas voltou a produção de carros, já voltou ao normal. Vai depender do... Talvez esse seja o novo normal, João. Ou seja, talvez não mude nada. Mas o fato é que a gente está vivendo uma crise sem precedentes na história. E, particularmente no Brasil, que existe a crise pandêmica, a crise econômica e a crise política, tudo ao mesmo tempo. Então, a pergunta de 1 milhão que eu te faço é a seguinte: toda crise gera oportunidade. É hora de você investir o seu dinheiro, o seu capital, na compra de um carro novo para aproveitar as promoções, para aproveitar essa baixa de juros. É hora de comprar um carro 0 quilômetro já. Aproveitar a crise. Eu diria o seguinte, que esse aproveitamento da crise, primeiro, você precisa, como a gente já falou aqui, descobrir se realmente trata-se de uma grande oportunidade. E segundo, aliás, em primeiro lugar, antes disso, precisa saber se você tem necessidade de trocar o seu carro. Fora isso, eu acho que não é o melhor momento para comprar. Sabe, se aquele sujeito que está trocando o carro normalmente a cada 2 anos, espera ver o que tem de novo. Na minha opinião, eu esperaria pelo menos alguns meses para ver como é que vai ficar essa situação. Até porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está supondo que daqui 2 meses estaremos numa normalidade, mas o vírus, infelizmente, não tem hora marcada, data para nos abandonar. E outra coisa, não sei o que vai acontecer com a economia. Será que eu vou ter meu emprego daqui 3 meses? Será que a minha empresa vai estar forte? Enfim, eu vou ter faturamento ou não? Né? E numa situação drástica dessa, eu vou comprar um carro, ter que vendê-lo, vou perder dinheiro, perder mais ainda, né? Porque a deterioração vai ser maior. Eu não arriscaria a comprar um carro ou qualquer outra coisa se eu não tivesse uma grande necessidade de fazer isso, ou se eu não achasse uma grande oportunidade. Como a gente disse, esse momento propicia oportunidades, que vai ter gente precisando vender. Trata-se de você, se tiver vontade de comprar, tiver com dinheiro, né, procurar essa oportunidade, porque elas estão por aí, mas precisa ir atrás.
Sim, existem muitas oportunidades, né? Os juros, e aqui vamos fazer um entre aspas, juros zero, coisa que não existe, mas alongamento do prazo de pagamento, descontos bem generosos na compra, isso pode ser tentador. Ou seja, se você tiver com capital na mão e precisar realmente daquele automóvel, talvez seja a hora agora de aproveitar, né? Exato, tem essas campanhas de começar a pagar no ano que vem, e a Uhum. gente supõe que até janeiro de 2021 a situação esteja pelo menos controlada. É como eu disse, acho que vale a pena ir atrás dessas oportunidades e fazer uma pesquisa muito ampla, mais do que a pesquisa normal que a gente já deve fazer quando tem que comprar um carro em condições normais. É, mesmo porque, Joel, os estoques devem estar altos, né? O estoque Então, das montadoras. Isso custa dinheiro. não, e além disso, você sabe, quando as fábricas começaram a parar a produção no início da pandemia, eu me lembro que o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, disse que eles tinham estoque para 6 meses, Sim. considerando o volume baixo de vendas, né, como está acontecendo hoje, 50, 60 mil carros por mês. Continua isso, devemos fechar agora o mês de maio com menos de 60 mil carros, pouquinho mais que abril. Então, quer dizer, mesmo com as fábricas paradas, existe estoque, existe carros no estoque nos pátios das concessionárias, nos pátios das fábricas, aí pelo menos para mais 4 meses. Quer dizer, as fábricas nem estão muito preocupadas com isso, sabendo que a demanda vai ser pequena. E por isso elas estão retomando a produção muito lentamente, né? Algumas fábricas, a maioria já retomou, outras adiaram aí para julho, mas não vai ser nada vai ser como antes, né? Quer dizer, vai ser depois da pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. É verdade. Muita gente está falando isso, que a humanidade vai se dividir entre antes e depois da pandemia. As coisas mudam, e mudam radicalmente em aspectos que a gente não tem ideia hoje. Não é só venda de carro, no nosso comportamento. Por exemplo, você vê as pessoas que antes eram invisíveis para a sociedade, elas acabam tendo visibilidade. Eu me peguei outro dia, para você ter uma ideia, com o guarda da rua, que toma conta na rua, falou: meu amigo, onde é que você está almoçando? Eu falei: estou trazendo comida, tem um barzinho ali me serve. E aí, onde você quer usar o banheiro em casa, se precisar? Porque você fica na rua, fiquei pensando, ele fica o dia inteiro na rua. Aí eu fiquei pensando, pô, mas esse problema sempre existiu. Sempre existiu. E eu nunca me dei conta de saber onde o cara ia usar o banheiro. Nunca pensei em oferecer para ele isso, ou saber se ele se alimentou, me levar um lanche. Isso eu nunca tive essa preocupação. A pandemia fez com que eu me preocupasse com ele. E é uma história, uma preocupação que eu vou ter daqui para frente, mesmo voltando à normalidade. Então, é o que todos esperamos, Joel, que a gente mude comportamento depois da pandemia. Eu, particularmente, acho que isso vai ser muito difícil para a população em geral. Algumas pessoas vão ter essa sensibilidade. Mas a gente já viu assim, muitas crises, como guerras, houve aquela onda de solidariedade e tal, e depois tudo volta ao normal que era antes. Mas eu espero, sim, que essa pandemia nos traga boas lições. Se sobrar alguma coisa, já terá valido por alguma coisa, né? Exatamente, exatamente. Uma outra lição que essa pandemia pode nos trazer é que antes o carro era considerado investimento. Hoje, eu acho que a gente está muito longe disso, né? Verdade. Isso também já era uma coisa e já vinha de alguns anos para cá, já vinha se cristalizando e com certeza depois da pandemia vai se consolidar. Vinha se cristalizando em função principalmente do uso dos carros de aplicativo, né? Quer dizer, as pessoas não tinham mais propriedade do carro, já não era tão importante. E agora, com a pandemia, certamente isso vai se cristalizar, com certeza. Uma tendência que já é comum na Europa, né, em outros países,
porque o Brasil estava um pouco atrasado. Acho que isso ele pode se igualar aos países do primeiro mundo nesse aspecto, sim. O consumidor brasileiro, ele ainda tem esse... Quando as pessoas falam, esse desejo de ser proprietário do carro, a questão não é o desejo, a questão é que o carro ele tem um valor importante, um valor financeiro, e ele tem muita liquidez. Então, na verdade, quando você fala não é investimento, claro, ele nunca foi investimento, né? Com exceção de alguns momentos estapafúrdios aí do mercado que a gente viveu, mas ele Sim. nunca foi investimento, nunca vai ser, mas normalmente é uma reserva de dinheiro que a pessoa tem. Qualquer sufoco que uma família de classe média tem, ele pode não ter dinheiro na poupança, pode não ter nenhum dinheiro investido, mas se ele tem um carro que vale 30, 40 mil reais, ele pode fazer dinheiro de um dia para o outro. Então, isso ainda é um pouco forte em função da necessidade, da falta de planejamento que o consumidor brasileiro tem na vida, no mercado. Isso ainda pode fazer com que essa tendência atrase um pouco no Brasil, mas com certeza virá. Bom, para resumir nossa conversa, se você tiver dinheiro, aproveite a oportunidade, pesquise muito bem antes. Não é hora de vender o seu automóvel, porque você não vai conseguir aquele preço que você acha que seria mais justo. E vamos ter uma mudança de comportamento de modo geral, é isso? Eu acho que é um momento de prudência. De prudência, por um lado, e, por outro lado, sabendo que há oportunidades, né, em função de que muita gente precisa fazer do seu carro dinheiro, como acabamos de falar, então você pesquisar, fazer uma boa pesquisa, e você pode encontrar essa oportunidade. E encontrando, claro, é o momento legal de fazer. Legal, Joel. Olha, muito obrigado, agradeço muito pela seu tempo, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Espero que você que nos segue também tenha aproveitado bem esse papo. Eu é que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar com você. Parabéns aí pelo trabalho que você faz. Me orgulho muito de ser seu amigo e vamos tocando. Parabéns mesmo. É isso aí, gente. Olha, obrigado. Se você curtiu esse vídeo, esse bate-papo, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário também. E nós voltamos com mais uma edição em época de pandemia de Os Especialistas. Até lá.